Crianças! Hoje vou contar para vocês uma das histórias mais incríveis da Bíblia. É a história de quando Deus abriu o mar ao meio para salvar seu povo. Vocês estão prontos? Então, vamos lá! Há muito tempo atrás, o povo de Deus vivia no Egito, mas eles não eram livres, eles eram escravos. Isso mesmo, crianças. Eles precisavam trabalhar muito duro o dia inteiro, carregando pedras pesadas, fazendo tijolos sob o sol quente, sem descanso. O rei do Egito, chamado Faraó, era muito malvado e não deixava o povo de Deus ir embora. Mas Deus viu o sofrimento do seu povo e escolheu um homem especial para libertá-los. O nome dele era Moisés. Deus apareceu para Moisés em uma sarça que pegava fogo, mas não queimava. Que incrível! Não é? E Deus disse: Moisés, vá até o faraó e diga para ele deixar meu povo sair do Egito. Moisés ficou com medo, mas Faraó é muito poderoso. Ele não vai me ouvir, disse Moisés. Porém Deus respondeu: não tenha medo, eu estarei com você. Vou mostrar meu poder ao faraó. Moisés obedeceu a Deus e foi falar com o faraó. Deixe o povo de Deus ir embora, disse Moisés com coragem. Mas sabem o que o faraó respondeu? Não, eles são meus escravos e vão ficar aqui. O coração do faraó era duro como pedra. Então Deus começou a mandar pragas terríveis para o Egito. A água do rio virou sangue. Depois vieram sapos por toda parte, mosquitos, moscas, doenças nos animais, feridas na pele das pessoas, chuva de pedras de gelo, gafanhotos que comeram todas as plantas e uma escuridão que durou 3 dias. Mas mesmo assim, o faraó não deixava o povo sair. Finalmente, aconteceu a última e mais triste praga. Todos os filhos mais velhos das famílias egípcias morreram em uma noite. Foi muito triste, mas Deus protegeu as famílias do seu povo. Eles colocaram sangue de cordeiro nas portas de suas casas e o anjo da morte passou por cima delas sem fazer mal. Naquela noite terrível, o faraó finalmente gritou: vão embora, saiam do Egito, levem tudo e vão. O faraó estava desesperado e com medo. E sabem o que aconteceu? O povo de Deus saiu correndo. Eram mais de 600.000 pessoas. Isso é muita gente, crianças. Imaginem uma multidão enorme de homens, mulheres, crianças, idosos, todos caminhando juntos. Eles levavam suas roupas, seus animais, suas coisas, e estavam tão apressados que nem deu tempo do pão crescer. Eles assaram o pão sem fermento e levaram assim mesmo. Deus ia na frente do povo. Durante o dia, ele aparecia como uma nuvem grande que dava sombra e mostrava o caminho. Durante a noite, ele aparecia como uma coluna de fogo que iluminava tudo. Que maravilha! O povo nunca se perdia, porque Deus estava guiando. Moisés caminhava na frente, levantando seu cajado e animando o povo. Vamos, Deus está conosco, estamos livres. As crianças pulavam de alegria. As mães sorriam, os pais carregavam os pequeninos nos ombros. Finalmente eram livres, não precisavam mais ser escravos. Mas vocês sabem o que aconteceu? Depois de alguns dias, o faraó mudou de ideia. Ele pensou: por que deixei meus escravos irem embora? Quem vai fazer todo o trabalho agora? O coração dele ficou duro de novo. Que homem teimoso! O faraó gritou para seus soldados: preparem os carros de guerra.
Vamos buscar os escravos de volta. Ele juntou 600 carros de guerra com os melhores soldados do Egito. Eram carros puxados por cavalos rápidos. E os soldados tinham espadas, lanças e escudos. Era um exército enorme e assustador. O exército do faraó saiu galopando atrás do povo de Deus. Os cavalos corriam veloz, levantando poeira. As rodas dos carros faziam barulho na estrada. Os soldados gritavam ordens. Eles estavam determinados a pegar o povo de volta. Enquanto isso, o povo de Deus estava acampado perto do Mar Vermelho. Era um mar enorme, com águas profundas e escuras. As crianças brincavam na areia, as mães preparavam comida. Todo mundo estava descansando depois da longa caminhada. De repente, alguém gritou: "Olhem! Lá atrás é o exército do faraó." Todas as pessoas olharam e viram uma nuvem enorme de poeira no horizonte. Conforme a nuvem chegava mais perto, eles começaram a ver os cavalos, os carros de guerra brilhando no sol e os soldados com suas armas. O povo ficou apavorado. As mães pegaram seus filhos no colo. Os homens não sabiam o que fazer. Todos começaram a gritar de medo. "Vamos morrer! O exército vai nos pegar! Estamos presos! Na frente está o mar e atrás está o exército." Algumas pessoas ficaram com tanta raiva que começaram a reclamar com Moisés. "Por que você nos trouxe para cá? Era melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Não tem para onde fugir. Estamos cercados? E vocês, crianças, o que fariam nessa situação tão assustadora? Estariam com medo? O povo de Deus estava olhando para o mar na frente e para o exército atrás. Parecia que não havia saída. Mas sabem o que Moisés fez? Ele não teve medo. Moisés levantou as mãos e gritou bem alto para todo mundo ouvir: "Não tenham medo. Fiquem quietos e vejam o que Deus vai fazer. O Senhor vai lutar por vocês. Vocês só precisam confiar." Então Deus disse a Moisés: "Levante seu cajado e estenda sua mão sobre o mar. Eu vou abrir um caminho seco no meio das águas." Moisés obedeceu imediatamente, mas antes disso acontecer, sabem o que Deus fez? A coluna de nuvem que ia na frente do povo se moveu e foi para trás. Ela ficou entre o povo de Deus e o exército do faraó. De um lado da nuvem estava escuro para os egípcios e do outro lado estava claro para o povo de Deus. Os soldados do faraó não conseguiam enxergar nada. Deus estava protegendo seu povo. Então, aconteceu o milagre mais incrível. Moisés levantou seu cajado e estendeu a mão sobre o Mar Vermelho. Deus mandou um vento fortíssimo soprar a noite toda. O vento era tão forte que começou a empurrar as águas do mar. E sabem o que aconteceu? O mar começou a se abrir. Isso mesmo, crianças. As águas se dividiram ao meio. De um lado havia uma parede enorme de água. Do outro lado, outra parede gigante de água. E no meio apareceu um caminho seco. O chão estava sequinho, sem lama, sem nada. Era como se Deus tivesse feito uma estrada no fundo do mar. O povo olhou assombrado. Eles nunca tinham visto nada parecido. "É um milagre!" gritavam. "Deus abriu o mar." As crianças apontavam para as paredes de água com os olhos arregalados. Moisés gritou: "Vamos, atravessem o mar, não tenham medo. Deus fez esse caminho para nós." E o povo começou a andar. Primeiro foram os mais corajosos. Eles pisaram no chão seco, olhando para as paredes de água dos dois lados. A água estava parada ali.
como se houvesse um vidro invisível segurando. Dentro das paredes de água, dava para ver peixes nadando. As águas eram verdes e azuis. Mas o mais incrível é que a água não caía. Deus estava segurando aquelas toneladas de água com seu poder. Então todo mundo começou a atravessar. Mais de 600.000 pessoas caminhando no fundo do mar. Os velhinhos, as criancinhas, as mães com bebês, os jovens, todos atravessando juntos. Era uma fila enorme de gente caminhando entre as paredes de água. Levou a noite inteira para todos atravessarem. Quando amanheceu, o exército do faraó finalmente conseguiu ver o que estava acontecendo. A nuvem tinha sumido. Os soldados viram o caminho no meio do mar. E o povo de Deus do outro lado. "Vamos atrás deles!" gritou o faraó furioso. Os cavalos e os carros de guerra entraram no caminho do mar. As rodas dos carros começaram a rolar no chão seco. Os soldados gritavam animados, achando que iam pegar o povo. Mas Deus olhou do alto e viu o exército dentro do mar. Então ele fez as rodas dos carros travarem. Os cavalos começaram a tropeçar. Os soldados ficaram confusos. "Vamos sair daqui. O Deus deles está lutando contra nós!" Gritavam apavorados, mas já era tarde demais. Quando a última pessoa do povo de Deus pisou na outra margem em segurança, Deus disse a Moisés: "Estenda sua mão sobre o mar novamente." Moisés obedeceu e levantou o cajado. As paredes de água começaram a cair. A água voltou com força para o seu lugar. Foi como uma avalanche gigante de água. As ondas cobriram os carros, os cavalos e todos os soldados do faraó. Nenhum deles sobreviveu. O mar voltou a ser como era antes, como se nada tivesse acontecido. Do outro lado, o povo de Deus estava seguro e seco. Eles olharam para o mar e viram que o exército tinha desaparecido. Eles estavam salvos, livres de verdade. Então, o povo começou a louvar a Deus. Moisés cantou uma música linda de agradecimento. "Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. O Senhor é minha força e meu cântico." Todos cantavam e dançavam de alegria. Até Míriam, a irmã de Moisés, pegou um pandeiro e as mulheres dançaram louvando a Deus. E agora, crianças, o que aprendemos com essa história maravilhosa? Primeiro, Deus sempre tem um plano. Mesmo quando parece que não há saída. O povo estava preso entre o mar e o exército, mas Deus abriu um caminho impossível. Segundo, devemos confiar em Deus nos momentos de medo. Quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele é mais poderoso que qualquer problema. Terceiro, Deus luta por nós. O povo não precisou pegar em armas. Eles só precisavam confiar e obedecer. Deus fez todo o trabalho. Quarto, a liberdade é um presente de Deus. Ele libertou seu povo da escravidão e quer que sejamos livres para servi-lo com alegria. Quinto, os milagres de Deus são reais. Ele pode fazer o impossível: abrir um mar, enviar comida do céu, curar doenças. Nada é impossível para Deus. E vocês, crianças? Quando estiverem com medo ou achando que não tem solução para um problema, lembrem-se desta história. Lembrem-se que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está com vocês.
Ele pode abrir caminhos onde parece não haver nenhum. Confie em Deus como Moisés confiou. Tenham coragem como o povo teve ao atravessar o mar. E quando Deus fizer milagres na vida de vocês, não esqueçam de agradecer e louvar como eles fizeram. Deus ama cada um de vocês e tem planos maravilhosos para a sua vida. Fim da nossa história.